gente é a turma de gestão, meu nome é Sara. O meu é Felipe Rocco e eu sou o Gustavo Belo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história do Dia dos Mortos, que acontece no México. Na cultura deles, eles acreditam que a vida após a morte, que depois que você morre, os mortos estão sempre lá, principalmente no dia 2 de novembro, que é o dia da comemoração. Os mortos voltam em forma espiritual para rever os seus entes queridos. E como é comemorado? No Dia dos Mortos, eles vão para o cemitério, levam flores, oferendas e relembram a pessoa que eles amavam. Geralmente o túmulo fica fotos, flores, as oferendas que eles levam geralmente é alguma coisa que a pessoa gostava ou que ela comia. E quando as pessoas não podem ir para o cemitério, elas fazem isso em casa, que é quando eles montam o próprio altar da pessoa querida que faleceu, né? Então eles colocam nesse altar todas as coisas que eles levariam, no caso, pro cemitério, o túmulo dele. E deixam esse altar em casa, não é para venerar aquela pessoa que morreu, é para relembrar, para ela nunca ser esquecida. Porque se eles deixam de esquecer essa pessoa não tem como voltar para visitar eles. Então, quando uma pessoa morre na família e a outra morre em seguida, por exemplo, eles não vão deixar de relembrar da outra pessoa, a primeira pessoa que morreu. Eles vão aumentando o altar deles para continuar relembrando e nunca esquecer. Então, eles contam a história daquela pessoa, quem ela foi para aquela família, o que ela fez para o país, coisa desse tipo. Meu nome é Felipe Rocco e eu vou falar um pouco sobre a história do Bonifácio, do José Bonifácio de Andrade Silva, e por que ele escolheu ele. Como muitos sabem, esse ano completou 200 anos da independência do Brasil, e muito disso se deve ao José Bonifácio de Andrade Silva. Vou começar do começo. Ele nasceu em Santos, no ano de 1783, mais ou menos, onde ele é de uma família nobre de Portugal, e assim que ele nasceu, quando ele completou 20 anos de idade, ele foi enviado na Europa para estudar em Coimbra, Portugal. Em Coimbra, Portugal, ele ficou alguns anos, e daí, por causa das suas ideias radicais, que ele era ateísta, ele começou a ser perseguido pela Inquisição Espanhola. Daí ele saiu de lá e ele foi para a França. Na França, ele acompanhou todo aquele processo da Revolução Francesa, que rolou por volta dos anos 1775, e toda aquela revolta que teve no país, sendo que daí ele ficou uns 3 anos, mais ou menos. Após isso, ele saiu de lá e foi para a Alemanha, onde ele começou a estudar biologia e conheceu vários nomes importantes da época, como o próprio Marx, por exemplo. E lá ele se especializou e descobriu 3 novos minerais, qual ele deu seus próprios nomes, com base no nome dele. Quando ele terminou lá na Europa, ele foi convocado para voltar para o Brasil para fazer parte da família europeia, família portuguesa imperial que estava no Brasil. Tinha acontecido toda a revolta do Napoleão Bonaparte, que tinha invadido Portugal, que com a invasão a Portugal, a família real fugiu de Portugal, veio para o Brasil e se estabeleceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles fizeram sua capital na época e o Brasil foi levado do status de colônia para reino. Daí Bonifácio voltou da Europa, o Brasil, onde começou a trabalhar com a família imperial da época. E lá ele conheceu o príncipe Dom Pedro I e também a sua futura rainha, a princesa Leopoldina, que tinha sido enviado da Áustria para se casar com o príncipe, aqui no Brasil. E daí ele acompanhou todo o processo que ocorreu no Brasil, que daria na independência em 1922, mais ou menos. Quando ele estava aqui no Brasil, a família real ficou um bom tempo aqui. Quando acabou a guerra lá de Napoleão na Europa, eles foram convocados para voltar para Portugal e se estabelecer novamente em Lisboa, sendo a capital do Império e tudo mais, porque o povo já estava revoltado com todo esse estabelecimento, toda essa troca entre eles e o Brasil. Daí a família imperial voltou para Portugal e o rei Dom João VI deixou o seu filho mais velho, Dom Pedro I, que seria mais tarde Dom Pedro I do Brasil, como regente aqui no Brasil, porque naquela época era Reino Unido, Brasil e Portugal. Quando ele ficou como regente, Bonifácio ficou com o braço direito dele, e Bonifácio, na mesma hora, ele fez muita amizade, assim, ficou muito próximo da princesa Leopoldina, porque ele identificava que ela era uma pessoa de inteligência avançada, uma pessoa que gostava de ler e se identificava intelectualmente com ela. E daí, Dom Pedro estava aqui no Brasil, só que todo esse processo de separação do Brasil, tá no mesmo status que Portugal, começou a causar muita intriga.
E isso culminou que no ano de 1922, em janeiro, o Dom Pedro foi convocado para voltar para Portugal, só que ele não aceitou voltar para Portugal, e daí foi conhecido como Dia do Fico, dia 2 de janeiro de 1922. Esse o Dia do Fico se tornaria impossível impedir a independência do Brasil, que viria a ocorrer mais tarde no mesmo ano, em 1922. E daí o Bonifácio estava com o Dom Pedro aqui, estava trabalhando com ele, estava trabalhando com o Leopoldino. Em setembro de 1922, o Dom Pedro saiu para ir para Portugal, para ir para São Paulo, e quando ele estava em São Paulo, Portugal estava requerendo novamente que ele voltasse, senão ia causar muito conflito. E daí foi quando a princesa Leopoldina, junto com o Bonifácio, perceberam que não teria mais volta para o Brasil, que já estava caminhando para a independência. E a princesa Leopoldina assinou, junto com o José Bonifácio, a Declaração da Independência. Assim que ela assinou a Declaração da Independência, no dia 4 de setembro de 1922, ela enviou essa mesma carta para o príncipe regente, que seria o Dom Pedro I, que estava voltando de São Paulo. Quando ele estava passando por Riacho de Ipiranga, 2 mensageiros enviados pelo Bonifácio e pela princesa Leopoldina alcançaram eles, trazendo a notícia da independência do Brasil. Foi nesse momento que ele deu o famoso grito chamado Independência ou Morte. E daí ele retornou para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, dia 12 de setembro, começou as festanças da independência. Mas Portugal não aceitou isso calado e começou uma guerra de independência com as tropas portuguesas que já estavam no Brasil, que eram leais ao rei de Portugal. O Brasil conseguiu vencer essas tropas e Portugal desistiu e o Brasil virou independente. Daí o Dom Pedro virou Dom Pedro I do Brasil e a princesa Leopoldina virou sua rainha. Só que Dom Pedro era uma pessoa muito mulherenga, assim. Tinha várias amantes, se envolvia com várias mulheres, e o Bonifácio não gostava disso, porque ele apoiava muito a Leopoldina, gostava muito dela e achava isso muito injusto. Tanto que ele tinha um ódio extremo pela Marquesa de Santos, que era a amante preferida do Dom Pedro I na época. E daí, após a independência, o Congresso estava para fazer a primeira Constituição do Brasil. O Bonifácio, o regente, foi a pessoa que arquitetou a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro I, vendo que ele não ia ter tanto poder como ele queria, ele pegou e expurgou a Constituição e expulsou o Bonifácio do país. E daí Bonifácio no exílio, Dom Pedro ficou como regente, só que isso causou muito problema no Brasil, porque ele queria ter o poder absoluto, só que o povo não queria que ele tivesse o poder absoluto, porque isso já tinha dado muito pior lá atrás, obviamente. E daí o Dom Pedro, ele começou a arquitetar para pegar o trono de Portugal também, porque o pai dele, o Dom João VI, tinha falecido. E com a morte do Dom João VI, ele tinha colocado a filha dele, Dona Maria, como a princesa de Portugal, a rainha de Portugal. Na época ela tinha uns 12 anos mais ou menos. Só que o irmão mais novo do Dom Pedro I, que se Dom Miguel, deu um golpe em Portugal e pegou o trono e prendeu a Dona Maria. Naquela época estava tendo muita turbulência no Brasil, o povo já estava no limite com Dom Pedro, não queriam mais ele por causa de todo o problema que tinha dado na Constituição, por não respeitar, também por não saber se ele queria Portugal ou queria o Brasil. E daí ele abdicou do trono e foi para Portugal para pegar o trono de Portugal de volta para ele, que tinha sido roubado pelo seu irmão Dom Miguel. E daí ele mandou uma carta para o Bonifácio para que o Bonifácio voltasse para o Brasil, saísse do exílio, para ser o tutor do filho mais novo dele, que viria a se tornar mais tarde o Dom Pedro II. Bonifácio foi o tutor, o professor do Dom Pedro II até uma certa idade, no qual ele foi exilado novamente por causa das ideias radicais, mas depois ele voltou. Só que daí ele já estava com uma idade bem avançada e ele foi morar no Rio de Janeiro. E ele faleceu no Rio de Janeiro em 1838. E o Dom Pedro I ele foi para Portugal, lutou pelo trono de Portugal, conseguiu o trono de Portugal e virou Dom Pedro IV de Portugal. Só que daí ele faleceu de tuberculose no ano de 1937, com uns 35 anos mais ou menos. E a filha dele ficou como rainha absoluta de Portugal. E daí o Bonifácio faleceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e o motivo principal de ter escolhido ele para ser nosso personagem principal, para ser homenageado no altar, foi toda a importância que ele teve na independência do Brasil. Se não tivesse tido ele, provavelmente não teria tido a independência da mesma forma, porque a princesa Leopoldina não teria tido tanto apoio para assinar a declaração de independência como ela teve, porque naquela época, como muitos sabem, havia muito machismo, muito não apoiavam a princesa Leopoldina, ainda mais essas ideias.
E com o apoio dele, ela conseguiu assinar a Declaração da Independência, o qual possibilitou que o Brasil viesse independente mais tarde. Porque Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro quando houve todo esse processo, estava em São Paulo, e sem o apoio do Bonifácio, nada disso seria possível. Então, muito que devemos hoje da nossa independência e tudo mais,